Inovadores da saúde, se preparem para terem uma aula de empreendedorismo com um médico que põe a mão na massa. Eu tô recebendo o Dr. Renato Neves, que é médico oftalmologista aqui em São Paulo. E antes de começar, eu vou te contar como que eu o conheci. Estava num restaurante em São Paulo, no Oscar Freire, que um outro amigo meu, médico Luiz Pet, me levou e eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei assim, esse restaurante é diferente. E chegou um garçom lá e falou, não, tal. Eu fiquei perguntando, ele falou, não, o dono aqui é um médico. Eu falei, opa, um médico? E aí fui pesquisar, cheguei no Renato Neves. Obrigado por você estar aqui. Para mim, a gente já bateu um papo aqui, tá sendo uma honra. Trocamos aí umas experiências, tudo muito legal, né? Exatamente. E eu também tô em meio conhecimento depois do seu convite aí do podcast e achei muito legal. Você já tá com 180? 180 episódios. Nossa, muito legal. Isso aí realmente é querer fazer, né? Isso é constância e consistência. Dá trabalho, viu, Dá Renato? trabalho. Nós temos 2 podcasts, né, que a gente faz também. Um de oftalmologia e o outro de agora da clínica nova que a gente abriu. Pra você juntar o médico. É mais difícil você trazer o médico. Senão a gente falar sozinho, a gente fala, né? Exato. E fazer, sair bom, o conteúdo, tomar conta é o mais difícil, né? Sair a qualidade boa, tudo, então é bem difícil. Tem que cuidar dos detalhes. Eu comecei em 2018, mas é a menina dos meus olhos. De tudo que eu já fiz, o podcast é aquilo que eu chamo que é a menina dos meus olhos. Você exatamente. É precursor mesmo. E você escolheu bem, porque hoje é a mídia mais simples, né? A pessoa lava a louça, tá no carro, vai pro trabalho e tal, ele consegue ouvir, não precisa usar todos os sentidos, né? Exatamente. E é uma companhia, eu acho que é uma companhia às vezes, né? O podcast. Se a pessoa que tá falando é simpática e tal, você fica mais feliz até. E já que você é simpático, conta um pouquinho, então, da sua trajetória. Eu quero saber o seu background, você fez faculdade onde... Lá no comecinho, conta a história pra gente. Eu, com 17 anos, entrei na Escola Paulista, né? Fiz medicina lá, aí me formei, me apaixonei por oftalmologia, fiz residência lá, depois mestrado e doutorado. E aí, depois do doutorado, fui para os Estados Unidos com uma bolsa sanduíche do CNPq, que foi muito importante, porque a gente é duro, né? Só estuda, né? Não dá tempo nem de trabalhar. E fiz o pós-doutorado na Harvard, no Massachusetts Eye and Ear, com um médico que até hoje ele é um dos melhores do mundo em imunologia ocular, que trata tanto parte de córnea e de uveites. E quando eu estava lá, eu vi a cirurgia de catarata, que estava começando, que é a facoemulsificação, que é a cirurgia sem pontos, né? Que a pessoa fazia ambulatorialmente e saía enxergando, sem curativo, sem nada. Então isso aí era uma inovação e eu trouxe isso para o Brasil, né? Rapidamente voltei em 94, né? E comecei a fazer essa cirurgia, né? Cirurgia de facoemulsificação, fui o primeiro a fazer na Escola Paulista, fui o primeiro a fazer nos hospitais aí grandes, o Sírio-Libanês, então compraram o aparelho e ninguém sabia usar, né? Então eu ia lá, fazia a cirurgia e tal, e até o primeiro caso, o paciente saiu da cirurgia já tinha 95% de visão, né? Hoje em dia a gente consegue às vezes 100%, mas naquela época, né, 25 anos atrás, 80%, 90% já era bacana. Legal demais. E aí, dominou essa técnica, aí você abriu uma clínica, você estava trabalhando num grupo. Então, eu voltei para o Brasil, né? E aí fui convidado pelo Marcelo Cunha, que era meu professor, para a gente abrir um serviço de cirurgia de catarata e oftalmologia no Hospital 9 de Julho, né? E aí foi o primeiro hospital particular que tinha um centro com 3 máquinas de catarata, de cirurgia de facoemulsificação, fizemos cursos e começamos a divulgar isso, né? Ao mesmo tempo, eu era do setor de catarata da Escola Paulista e comecei a ensinar as pessoas lá. Alguns outros médicos também aprenderam, foram para os Estados Unidos, aprenderam. Então a gente começou a ensinar. Eu ensinava 5 médicos, um na segunda, um na terça, um na quarta, quinta, sexta. E eles passaram a ensinar mais 5, e aí isso aí multiplicou, né? E hoje no Brasil não é mérito meu, mas é a cirurgia, talvez, da oftalmologia aí, de todas a mais feita, né? Tirando a cirurgia de miopia, eu acho que juntar todas as especialidades, eu acho que é a cirurgia mais feita no Brasil e no mundo, né? A cirurgia de catarata. E teve um momento que você decidiu abrir sua clínica, né? Foi fácil ali naquele momento? Então, eu ganhava X por mês, né? E eu falei, putz, agora vai, né? E com esse X, eu aluguei o valor de X integral uma casa na Brasil que eu tô até hoje. Na Avenida Brasil, que é um dos pontos mais valorizados da cidade de São Paulo, né? As clínicas bacanas, tinha ali Chacogos, lá né? Eu falei, vou abrir aqui.
E aí a gente abriu uma clínica com centro cirúrgico, né? Que foi a primeira clínica que tinha um centro cirúrgico ambulatorial, que você fazia cirurgias de catarata, cirurgias mais simples lá, e a pessoa saía andando, ia para casa. Estamos lá até hoje, 31 anos, nesse ponto aí da Vida Brasil. Estamos com a casa do lado também agora, tal. Mas foi acho que se fosse pensar hoje, não sei se eu faria a mesma coisa, porque eu ganhava X reais por mês, era o preço do aluguel. Então não tinha dinheiro nem para comer se desse errado, né? Então a gente juntei um pouquinho de dinheiro, aproveitei, era uma casa da Brastemp, que a Brastemp tinha reformado a casa inteira, então a reforma foi só para o centro cirúrgico mesmo, né? E os equipamentos também, que a gente começou com algumas coisas que eram necessárias, e hoje a gente tem todos, né? Tem todos que precisa aí para você fazer bem feito. Legal. E a clínica foi o seu primeiro negócio, mas não é o único. A gente vai tentar falar um pouco dos seus outros negócios, mas agora eu queria dar um double click, né? Um clique duplo. Abrir o negócio de oftalmologia. Então você começou na Avenida Brasil, e como que você foi crescendo o ramo da oftalmologia dentro da sua especialidade? Quais são as estratégias que você teve para desenvolver esse negócio? Aqui no Brasil, assim, a gente tem que dançar, eu aprendi isso na Bamba, né? Que é você dançar conforme a música, né? Isso aí acho que eu aprendi sofrendo, né? Então, como foi? Primeiro a gente começou a fazer a cirurgia de catarata e as pessoas mais idosas saíam encantados, porque o amigo ficava 3 dias no hospital, com o olho tampado, olho vermelho, demorava um mês para enxergar tal, e a gente começou a operar e as pessoas saíam enxergando, não ficavam internadas, né? Não era um hospital. Índice de infecção é 0, em hospital é mais perigoso, né? Naquela época era mais perigoso ainda. E isso no boca a boca, a gente começou a receber vários pacientes, clientes e tal. Inclusive, eu operei um amigo do meu pai, né? Que era da comunidade libanesa. E aí veio toda a comunidade libanesa, que era pertinho lá da Brasil, até o Paulo Maluf, quando ele era prefeito, eu cheguei a operar a catarata dele. Na época, não sei se pode falar isso hoje em dia, né? Pode. Pelo CRM e tal, mas realmente foi um boca a boca, né? Não se fazia propaganda, não tinha mídia social, né? Não tinha nem o celular, era aquele grandão naquela época, né? Mas foi no boca a boca. Então a gente começou a operar, começou a crescer, e na mesma época, um pouquinho depois, 97, 96, começou a ter a cirurgia para miopia laser, né? E eu falei, nossa, isso aí eu preciso aprender também. Então eu fui para os Estados Unidos, fiz vários cursos, fui ver um médico no Canadá, que era o Dr. Gimbal, que era o melhor da época, fazia 25 olhos todo dia, né? Fui ver ele operar, aprender, virei consultor de uma empresa de laser e tal, e comecei a fazer essa cirurgia. Em 97 a gente fazia 1.000 cirurgias por mês de miopia. E já em 97? 97, 3 anos depois. Então, a loucura. E aí cresceu mais em número de cirurgias do que a catarata? Então, catarata chegou a fazer 200 por mês, né? E miopia chegava a fazer 1.000, miopia, astigmatismo, que não tinha hipermetropia ainda na época. Entendi. Chegava a fazer 1.000 por mês, né? Aí, de repente, teve um ministro da saúde e falou, essa cirurgia o convênio não pode cobrir mais, né? E de um dia para o outro, de 1.000, com 7 clínicas que a gente abriu os filiais, mais lasers no ABC, em Campinas. Aí foi um empreendedorismo rápido, vendo a oportunidade, né? Em um mês, que teve a lei que cortou, a gente foi de 1.000 cirurgias para 80, né? Então, teve que fechar as clínicas, teve que mandar a gente embora. E acho que o maior aprendizado que eu tive na vida foi esse, né? Que você vai dando os passinhos menores, né? E a judiação, porque eu me apego muito às pessoas, eu conheço todos os meus funcionários pelo nome, desde então. Então, é uma equipe mesmo, né? O pessoal gosta de mim, né? Um time. Tem chefe que o pessoal não gosta, né? Normalmente lá, acho que 80% gosta, né? E a gente, né, foi muito difícil aí dispensar as pessoas, tudo. Algumas voltaram depois de um certo tempo, mas a gente teve que equilibrar de novo, que foi um prejuízo. A gente achou que ia voltar, porque era um bem que você fazia para as pessoas. Imagina, pessoa com 6 de miopia, 7 de miopia é cego se não tiver com óculos. Tem gente que não pode usar lente, tem gente que não se adapta com óculos e tal. Então foi difícil mesmo. E acho que foi um aprendizado. Mas aprendizado de não crescer tão rápido, é isso? O que você tirou de lição desse... A lição é assim, o Brasil cada vez é de um jeito. Às vezes tem inflação, às vezes não tem, né? Agora tem inflação, você não pode investir muito, você segura, né? Você não vai pedir empréstimo no banco. Se você tem, você escolhe. Vou deixar lá rendendo 12% ao ano ou vou comprar uma coisa que vai me dar... Ou abrir uma coisa, normalmente eu não compro, né? A gente abre. Que vai me dar um retorno maior. Porque o teu negócio é um investimento, né? Se você investe
1 milhão, tira 300 por mês, é um investimento bom, né? Se você investe 1 milhão, tira 10 por mês, é um investimento ruim. Então deixa lá paradinho e tal, você tem que pensar muito isso. E eu acho que isso aí me ensinou a você pensar muito bem no que você vai fazer, né? E fazer rápido quando precisa ser rápido, e fazer devagar ou não fazer quando não dá, né? Aí você quer saber da parte empreendedora, né? Aí e eu tinha aquele negócio do hospital ambulatorial que eu nos Estados Unidos era 80% das cirurgias era hospital ambulatorial, e aqui no Brasil não tinha. Então eu tinha aquilo na cabeça, eu quero abrir um hospital ambulatorial, queria abrir um hospital. Comprei um prédio na 9 de julho, que era aquele hospital Iguatemi, que eu ia fazer o hospital ambulatorial lá. Passou um ano, dificílimo, aprovação, né? Eu tentei lá de algumas coisas para reformar, tudo era dificílimo. E aí acabei vendendo pelo dobro do que eu paguei, né? Então foi um negócio imobiliário, né? Nem comprei para vender, mas acabou sendo. Eu falei, bom, vou vender e chega de hospital ambulatorial. E passou o tempo, passou mais uns 5 anos, e me ofereceram um hospital ambulatorial muito bem montado, que se chamava Sarra, né? A sócia era ex-dona do 9 de julho, uma pessoa maravilhosa, eu consegui. Falei, ó, fica comigo, eu entro de sócio, arrumo, porque estava em dificuldade financeira, e vamos fazer crescer. Aí ficamos lá 10 anos, primeiro arrumamos, eu comprei, na mesma época, uma clínica bem antiga, tradicional, e junto com essa clínica veio um administrador muito bom. E junto com ele a gente arrumou o hospital, que é o Eurico, né? Arrumar o hospital, depois de 10 anos a gente aumentou o faturamento 12 vezes, né? E vendeu esse ano para o Fleury, né? Que comprou. Então, o objetivo principal também não era vender, né? Mas também você tem que sempre levar em conta, às vezes fica de um tamanho tão grande que você não consegue crescer mais, né? Aí você tem que pensar, vamos vender, vou se associar, vou mudar a forma de fazer e tal. Então, teve os dois empreendimentos médicos aí que a gente fez, né? Que você perguntou. E dentro da oftalmologia, você tem um posicionamento bem claro para os públicos que se atende, né? Então você vai desde a classe A, B, para a população para a base da pirâmide, vamos dizer assim. Como que é isso? A gente tem a população carente também, né? A gente montou uma fundação, uma ONG, né? Também já tem 20 anos, né? A gente começou a atender as crianças para dar óculos e cirurgias de catarata também em asilos, né? Que se credenciavam, em creches, né? Que pediam. Então a gente tem um caminhãozinho, ia lá, fazia um check-up das crianças, se tivesse que fazer algum tratamento, uma cirurgia, a gente fazia tudo sem custo, a gente bancava, né? A gente tentou até apoio com o SUS, né? Vários governos, a gente conversou tudo direitinho, mas nunca tem verba, nunca pode tirar a verba do outro, né? Não fazem nada e sempre o outro tá com a verba, tá? Então é difícil mesmo, né? A gente tentou uns 5 vezes até desistir, eu falei, vamos a gente fazer um pouquinho, se todo mundo fazer um pouquinho, resolve, né? A gente chegou a atender 50 mil crianças, para você ter uma ideia, demos 4 mil óculos, né? Fizemos cirurgia de catarata, fizemos menos, né? Que é também a gente que faz os materiais aqui, fizemos umas 200, 300 cirurgias sem custo, que a gente ajudou as pessoas por aí. Mas isso aí é bem difícil porque depende de você, né? Então, quando o mercado tá bom, tal, você faz mais. Quando o mercado tá ruim, você faz menos, né? Agora é a hora do mercado ruim, né? Nós estamos na fase ruim. Então, a gente vai fazendo. Vamos atender agora uma creche esse mês que a gente atendeu antes da pandemia, crianças pequenas em dificuldade social aí. A gente vai lá, leva o caminhãozinho, faz os óculos e dá os óculos de presente. Que legal. E tem o público A também que você atende, AB, segmento AB. A gente, os convênios, né, hoje em dia estão um pouquinho difíceis, né? Todos os médicos sentem isso na pele, né? Cada vez hospitais gigantes, grupos grandes aí tomando conta da saúde, né? E a verticalização também que está acontecendo. Então, a parte do convênio é meio difícil. Então, a gente resolveu ir para o lado AB, né, que são consultas particulares, que chama Neve Center, e para o lado das pessoas que têm dificuldade de fazer uma cirurgia, tal, que a gente faz uma cirurgia de catarata, a pessoa paga em 24 vezes aí, sem juros, um valor bem baixo, né, e ajuda as pessoas, né? A gente não consegue fazer um volume grande de doação, de fazer tal, a gente focou mais nas crianças, mas catarata, às vezes você tem algum conhecido, tal, um valor pequeno por mês, ajuda a avó, ajuda o pai, tudo, e é um negócio legal de fazer, e a gente consegue uma parte da nossa estrutura que está, às vezes,
né, sem funcionar, tá lá parado, então a gente aproveita para fazer isso, né? Nós temos médicos maravilhosos, estamos quase com 40 médicos trabalhando com a gente. A gente tem filial na Faria Lima, temos 6 andares lá na Faria Lima, temos na Brasil as 2 casas, temos em Alphaville, temos na Paulista, né? Então a gente tem um espaço ocioso aí para fazer isso daí. Então foi jeito de fazer. E como eu te falei, a gente no Brasil você tem que se antecipar, se planejar e fazer o movimento rápido, né? Tanto de abrir quanto fechar. Né? Contei para você aí, vamos falar um pouquinho das outras coisas. Exatamente. Né? Agora nós vamos fechar esse bloco da oftalmologia, nós vamos dar um clique duplo no seu empreendimento que em teoria, né, não tem muito a ver com a medicina nem com a saúde. Você foi lá na Itália, comeu umas comidas gostosas lá, como é que foi esse negócio? A Itália, além de eu ter a família italiana, né, meus avós, tudo eu e a Dani, minha esposa, a gente começou a viajar para a Itália, a gente foi e ficou apaixonado pela comida e pelo lugar, né? Porque eu acho que é uma coisa maravilhosa, assim, as cidades antigas, né? Lá é antigo e é bonito, né? Aqui você vai na Bahia, é antigo e não está bem cuidado, né? Então é uma coisa encantadora mesmo. E a gente, cada vez que a gente ia num restaurante, a gente saía chateado. Eu falei, por que não tem no Brasil uma comida que você come, você vai dormir, você dorme bem, não tem que acordar de noite para tomar água, né? O gosto delicioso, você né? Não tem aquele estufamento depois que come. Então a gente fala, nós vamos descobrir qual que é o segredo, né? E aí a gente descobriu o segredo, que é ingredientes de alta qualidade. Lá eles têm praticamente tudo que é de verduras, é tudo orgânico. Lá não tem esse negócio de não ser não orgânico, né? Então a gente foi viajar agora há pouco tempo para Úmbria, né? Então nós vimos lá plantação de alcachofra orgânica, plantação de oliveiras orgânicas, tudo orgânico, sabe? O tomate orgânico, tá? Então, não só por ser orgânico, mas o jeito que eles cuidam da própria terra, eles mantêm as propriedades, né, de alimentos, da parte de minerais, tudo é diferente, né? Tanto que a gente foi para perto lá dos vulcões, né, no Etna, tal, o vinho lá tem aquele gosto mineral, né? A água de Nápoles, né? Nossa água da pizza lá do Lute, né? Nós vamos falar do restaurante, é igual a de Nápoles, né? Eu falei, que é isso, né? Vocês importam água? Não. Lá em Nápoles tem muito carbonato e tem um pouquinho de sulfato. Então a gente monta a água igual a de Nápoles, que é calcária, que é do solo calcário, para você ter um gosto mais leve. A pizza fica muito mais leve. Né? Então, e com isso aqui eu falei assim, Dani, vamos abrir uma pizzaria para começar? Vamos. Aí, como eu não sei nada, não sabia nada de restaurante e tal, fui procurar quem é um cara que entende de montar restaurante. Me apresentaram o André Rodrigues. O André Rodrigues é um consultor, a empresa dele chama Laudit. Falei, André, quero abrir uma pizzaria. Mas por quê? Não, porque eu gosto de pizza, vou levar os amigos, eu acho que é um bom negócio. Ele falou, não é, você não vai abrir pizzaria. Né? Eu falei, que coisa. Aí falei com outro amigo, o Lalo Zanini, falei, Lalo, me ajuda a abrir a pizzaria? Ele falou, não, dá prejuízo, já tive e dá prejuízo. Não, eu falei, mas que coisa. E fui lá com o André e falei, Renato, você tem que fazer um restaurante bacana, que as pessoas se sintam que estão na Itália, que comam bem, que bebam, que dá dinheiro é bebida, né? Bebida, drinks que dá dinheiro, que bebam, que vão lá comer uma comida maravilhosa, você não vai ganhar muito na comida, mas você ganha no drink, porque o drink, uma dose é pouquinho, o barman coloca, então você vai ganhar. Então vamos fazer o que você sabe, né? Aí dei meio carta branca pro André, e ele foi lá e fez uma ambientação, você viu tudo como tá. O cardápio, chamou o chefe. É sensacional, pessoal. É um pedacinho da Itália mesmo. Exatamente, quem tiver a oportunidade, né? E pode a gente tem um controle de qualidade muito grande, né, Dani? Eu vou falar pra Dani ali que tá aqui junto. É um controle de qualidade nosso lá que tem que ser bom, porque a gente vai comer lá, pelo menos 2 vezes por semana a gente vai e tem que estar tudo perfeito, não tem chicotada. E aí a gente montou, né, e a gente não sabia nada, né? Mas eu descobri depois de 8 meses, 1 ano do restaurante, que a administração do restaurante é igual à da clínica, de uma clínica médica pequena, grande e tal. Então tem o marketing, tem os funcionários, tem as pessoas que querem te roubar, né, que é muito comum, tem as pessoas que querem te enganar, tem os que levam vantagem, tem se você bobear, você quer crescer muito rápido,
às vezes não dá certo, né? Você tem que tomar cuidado, né? Então, por exemplo, se você bobear na sua clínica, você sempre está comprando uma coisa nova, você sempre está reformando, você sempre está mudando o ambiente, troca o sofá, papapá. Então, você nunca tem um retorno para você fazer mesmo um investimento depois. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Você ganhar 100, gasta 120 todo mês, é possível. Todo mundo consegue ganhar 100 e gastar 120, né? Mas se você ganhar 100 e gasta 70... você tem 30 para você planejar, para você abrir outro, para você abrir outra coisa e tal. Então, isso é um cuidado que eu recomendo aí pro pessoal que quer empreender na medicina e tal. Sempre dar o passo menor que a perna, né? E sempre programar a sua retirada, o seu reinvestimento, que você tirou da sua aplicação lá no fundo DI, né? Que você tirou para abrir outra coisa, aumentar, abrir outro consultório, comprar mais um aparelho e tal. Sempre pensar. Se realmente comprar um ultrassom, você vai aumentar o seu faturamento. Você tem lá você é obstetra, você tem as grávidas no consultório, você mesmo pode fazer ultrassom. Então faz a conta quantas você tem. Eu tenho 3 grávidas por mês. Eu falei, não vale a pena. Tenho 30 grávidas por mês. Acho que vale a pena, né? Então tudo isso você tem que pensar antes, né? E planejar. Eu acho que isso aí é o principal forma de você crescer, de você se organizar e tal. Esse acho que é o primeiro segredo. O segundo segredo é trazer pessoas em cada área melhores que você, né? Então o Eurico, que eu falei dele, é um economista, ele entende bastante da parte tributária, da parte de planejamento financeiro, sabe? Mostra o relatório que ele manda uma planilha de Excel com 40 abas. Eu falei, Eurico, dá para virar 2 abas, né? Que aí eu consigo entender. Mas para ele a planilha tem que ser de 40 abas, né? Então uma pessoa importante, né? Hoje em dia trouxe de volta o Márcio, um cara especialista em marketing, mídias sociais, ele também é economista e tal. E ele ficou 10 anos comigo na clínica, deu uma volta, ele é muito conhecido de consultoria, né? Chama MC Consultoria, a empresa dele, várias clínicas aí. E agora ele voltou de novo para ficar full time comigo, que a gente está abrindo uma clínica nova de outra coisa que não é oftalmo, né? Daqui a pouco a gente conversa. E é um cara muito bom, e melhor que eu, né? E eu não consigo fazer tudo, né? Eu hoje estou mais velho, então eu tenho menos energia, né, e menos tempo do que eu tinha quando eu tinha 31, 32. Então, por isso que eu fazia 1000 cirurgias lá na época. Das 1000 eu fazia 500, né? Hoje em dia, se eu fizer 50, eu já tenho que ir na massagista. Não é a mesma coisa. Mas, por exemplo, a experiência, você pega uma virgulazinha que está errada, uma coisinha que está errada, você fala, putz, estou mexendo nisso aqui, né? Tem a equipe de gerência. Então, a clínica, hoje em dia, funciona sozinha. Mas tudo passa por mim. Tudo que vai gastar passa por mim. Tudo que vai contratar passa por mim, então eu dou autorização não. Às vezes eu falo não, eu escuto um argumento bom e eu deixo, né? Mas hoje em dia a minha função é falar não, né? É uma pena, né? Porque a gente quer empreender, quer crescer, mas acho que o que eu aprendi é isso. E, Renato, planos para o futuro, o que tá aí no roadmap aí do Renato que pode ser falado aqui pra gente? O que você tá planejando? O restaurante, como clínica é muito mais difícil, mas a gestão é parecida, né? A gente aprendeu bastante e a gente está abrindo o terceiro essa semana, que vai ser o Panificio Lute, né? Que é um restaurante também, mas tem os pães como estrela principal. Então vai funcionar o dia inteiro, desde brunch de manhã, café da manhã com aquele pãozinho. A gente está fazendo pão de semolina, sabe, do frango assado? Só que com a farinha italiana, fica uma coisa incrível, né? Fermentação natural, tudo. Fermentação natural. Nosso chefe é tricampeão brasileiro de melhor pão, bicampeão de panetone. Nós vamos lançar o panetone, agora a gente fez o ano passado, maravilhoso, também fermentação natural, totalmente natural, tal. Vai sair agora, começo em novembro, já começa a sair os primeiros. Depois eu vou mandar um para você experimentar. Por favor. Muito bom. A Natália, minha esposa, ela fala assim, fermentação natural é tudo pra ela, assim. Não, então, se esse pão é fermentação natural, pode comer. Os outros, ela nem passa perto. Eu comi lá na Itália, né, em Nápoles, a primeira vez a pizza com fermentação natural, acho que faz 15 anos, né, a primeira vez que eu fui. E aqui no Brasil, eu ia nas pizzarias, tá, aquela mussarela amarela, tá, e lá é mussarela de búfala e fermentação natural. Se você come, você fala, putz, dá pra comer 3, né? Naquela época dava, agora eu não aguento mais. Mas era uma coisa de digestão, de bem-estar, de se sentir bem, não incha, né? Porque hoje você come, você incha, os dedos ficam inchados, né? Porque é calçal, o tipo de queijo, o inflamatório, né? A de búfala é menos, né? Por causa da proteína. Exatamente. Tudo. Então é isso, a gente tá então vai abrir o terceiro restaurante, nós temos um no shopping Genópolis, o que você foi, que é na Oscar Freire, os Lutes, né? Panificio Lute, que é na Tietê com a Augusta, vão abrir semana que vem. E estamos preparando um outro
um restaurante segredo ainda, um restaurante que vai ser de experiências gastronômicas, vai ter aqueles courses, né, para você fazer 5, 6 vezes, harmonizado com vinho. Isso aí é segredo, ainda não posso contar, mas vai ser um restaurante muito bom do nosso... Em São Paulo também. São Paulo também, pertinho do Lute ali da Oscar Freire. Né? E na área da saúde, tem alguma coisa em vista aí? Então, eu tenho 57 anos, né? Desde os 50, eu comecei a me preocupar em durar até os 80, né? Porque eu tenho filho pequeno, vou ter netos, então eu falei, putz, eu quero durar bem com a cabeça. Minha mãe tem Alzheimer, né? Meu pai faleceu com 84. Então a gente fala, putz, hoje a medicina dá mais coisa para você. Então fui estudar, né? E o que tem isso de novo? Então descobri a medicina funcional, fiz consultas nos Estados Unidos para ver essa parte de longevidade. Aqui no Brasil faz um negócio de longevidade meio esquisito, que é emagrecer, tomar bomba para ficar forte, né? Isso. É meio esquisito, mas tudo bem. Cada um na sua... Tá dando o que as pessoas querem, né? Ainda mais aqui a parte estética aí. E fui fazer isso, vi nos Estados para mim, né? Eu falei, nossa, isso aqui é o futuro. Isso já fazem 7 anos, né? E o ano passado eu falei, não é possível, o negócio está tão avançado que eu vou entrar nessa daí. Então, juntei uma equipe de médicos especialistas na sua área, na medicina funcional. Então, tenho cardiologista, neurologista, especialista em sono e flora intestinal. Tenho uma nutróloga, uma endócrino, uma psicóloga, um psiquiatra. Então, tudo voltado para essa área. E como eu estudei na Harvard e tal, eu vi que lá tem essa clínica funcionando, vi em Stanford e na Mayo Clinic. Então, eles já estão vendo que esse tipo de medicina é o futuro, que é focado na saúde, para você durar mais com saúde. Não adianta, né? Você vai mexer nas coisas principais aí que se sabe hoje cientificamente que funciona. Então, todo cardiologista tem que fazer exercício, tem que emagrecer e tal, mas você sabe que exercício você tem que fazer? Não, a gente tem o protocolo do exercício mais estudado para se fazer e aceito hoje em dia. Você sabe que dieta você tem que fazer para emagrecer? É só emagrecer e ficar musculoso? Você tem que usar uma dieta anti-inflamatória, que sem inflamação você tem menos chance de diabetes, das coisas que matam, né? Doença cardíaca e tal. Então, tudo isso, né? Dormir. Dormir hoje em dia, né? Antigamente, a gente até no nosso podcast, né? Do Aging Institute, que é o nome da clínica, a gente falou, o último era sobre sono, né? Então, aquela história, enquanto os outros estão dormindo, você está trabalhando. Não é isso, não, né? Isso aí é péssimo, isso, né? É péssimo, né? É péssimo. Então, não existe mais isso, né? Então, é realmente controlar o seu sono. Eu controlo o meu sono no relógio aqui. Estou até esperando sair o relógio novo da Apple, né? E é muito interessante. Ele tem o sensor de temperatura, então te dá as fases do sono. O sono REM, que é importante, o sono profundo, que é importante, e até para o exercício ele tem as zonas de treinamento. Então, você está na zona 2, que é uma forma do nosso protocolo, então ele fica lá, você está na zona 2. Aí você saiu, ele fala, saiu. E você pratica esportes com regularidade? Então, eu fiz CrossFit durante 5 anos, né, e descobri que era meio forte, né, que não me machuquei, ainda bem, mas muita gente se machucou, muita gente teve problema. Minha irmã teve até uma artrite inflamatória por causa de CrossFit. Ela foi campeão mundial de levantamento de peso na época, mas de overtraining ela teve isso, né? E eu hoje faço o protocolo já há 5 meses, 6 meses que eu estou fazendo esse protocolo nosso e me sinto muito bem, energia muito grande. E o que é? Algumas atividades específicas? Então, é musculação, né? Levando em conta a sequência de treino, a carga, não precisa ser uma carga de bater PR, né? Não sei se quem é crossfitter sabe o que é bater PR. É você passar do seu máximo toda semana, né? Então, isso não precisa, né? É você manter a sua massa muscular. Hoje em dia tem estudos que manter a massa muscular, você previne Alzheimer, né? Você pensar que você vai ter 80 anos, né? Qual que é a principal causa de ficar em casa de saúde? É não ter músculo. Exato. Né? O cara não levanta da cadeira. E é incrível, isso aí, eu sinto isso na pele, a importância. Eu sempre fui muito fã do exercício aeróbico, corrida, natação. Mas a resistência ela é muito importante, né? Você ter massa muscular, porque é isso que vai também, tem que ser um equilíbrio, óbvio, equilíbrio, mas você não pode esquecer do músculo. Ainda não mais pode. Depois dos 40 anos, que a gente perde 10% do músculo, né? E você tem que começar com 40% que você vai investir, né? E a parte aeróbica,
que a gente faz, né, é mais simples, né? Então, 4 vezes por semana, meia hora, são protocolos de zona 2, que é dentro da frequência máxima, tal, você determina, é simples, é caminhar numa inclinação. E uma vez por semana só, que é o que precisa, você faz o VO2, né, que é o treino de alta intensidade, que seria a zona 5. Né? Esse é o nosso protocolo em resumo. Isso te aumenta o VO2, diminui o risco cardíaco. A gente tem os suplementos também que estão super estudados, que funcionam. Então a gente pega um cara, um paciente, um exemplo, tá lá com 30 quilos a mais, inflamado, dor no corpo inteiro, não dorme, trabalha, né, briga com a mulher, briga com os filhos, está de mal com a vida, tal. Então esse é o nosso paciente, né? É o cara que vai lá e você desinflama, ele emagrece como efeito colateral, não é o principal, todos adoram, né? O efeito colateral é emagrecer. Disposição, né? Esse treino do zona 2, que é o simples, né? Isso aí estimula a mitocôndria, a energia. Então, tô energizado. Você vê que eu tô animado, né? Sim. 9 da manhã estamos aqui, 9. E animadão. E é isso, né? E, Renato, para a gente encerrar, o que é essa sua carreira de empreendedorismo, né? Médico, bem-sucedido dentro da medicina, bem-sucedido nos negócios, com essa disposição para trazer coisas novas, para continuar empreendendo. Queria que você deixasse uma dica, assim, algo que você aprendeu e que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes. Posso dar 3 dicas? Opa! Então tá bom, porque aí vou aumentar 5 minutos aí no episódio. Então, primeira dica é você se preparar também para a velhice. Tá? Isso aí é uma coisa que você, às vezes, no meio você está lá, trabalhou dos 30 aos 40, você não tem nada, não tem casa, não tem dinheiro, não tem, né? E tem que trabalhar, tem que dar plantão. Tudo. Então, isso eu li num livro faz muito tempo, guarda 10% do que você ganhar. Né? Se não sobrar os 10%, então trabalha 10% a mais e guarda esses 10%. Põe lá em fundo de renda fixa, parece o primo rico falando, né? A reserva dos 6 meses, aquelas coisas. Não, guarda 10%, né? Se você conseguir e deixa lá. Se deu uma dor de barriga, etc., você até pode usar, mas não é para você usar. Pra você chegar com 50%, você fala, tô tranquilo, porque o próprio juro composto, tudo vai te ajudando. Né? Então, primeira coisa, se planeja quando você ficar velho. Você vai ter menos energia e você vai ter a cabeça. Segundo, empreendedorismo não é para todo mundo, né? Empreendedorismo é um negócio que você tem que ter um estômago, né? E tem que ter levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque eu já tive várias decepções, etc. Tal. Talvez o jeito que eu desenvolvi agora, depois dos 50, é o jeito que eu consigo fazer mais coisas com menos risco. Porque se você for porque você está apaixonado, né? Que nem namorada, né? Você vai casar porque você está apaixonado, calma. Pensa bem. Né? Pensa bem, vê direitinho, porque no Brasil é muito difícil, né? Fiscalização não é corretiva, é punitiva, sabe? Não tem essas coisas, ninguém te ajuda, né? Aqui, se puderem puxar o seu tapete, se você graças a Deus, nunca falaram de mim como médico. Médico eu sempre fui bem respeitado, mas como empreendedor, que eu sou louco, que eu isso, que aquilo, o pessoal fala, porque os que não fazem, né? Os que não fazem. Mas e também tem gente que não é empreendedor. Ele tem segurança de trabalhar, ter o seu salário, trabalhe no lugar legal, que te reconheçam, que te paguem bem, que você possa ter a sua vida tranquila. Tá? Então não é todo mundo que tem que ser empreendedor. Quem é empreendedor tem um parafusinho a menos, né? Mas tem que se preparar para ser, tanto para a vitória quanto para a derrota, que existe também. Né? Perfeito, amei essa frase. Então, e a derrota, se você tiver a derrota, que ela seja a menor possível para você poder começar de novo. Tal. Não pôr todos os, né? Todos aqueles ditados da sua avó, até não põe todos os peixes do mesmo balde, lá aquelas coisas, são todos importantes. Né? E terceiro, né, você cuidar de você, é a terceira coisa principal. Então, isso também aprendi depois de velho, né? Exercício, dormir, alimentação, lógico, pode sair sábado, tomar um bebê com os amigos, tal, lógico, vai uma vez por semana, mas não pode ser todo dia, né? Dormir também, não pode deixar de dormir todo dia. Tem um negócio para entregar um dia na semana, um dia a cada 2 semanas, manda bala. Mas se cuidar, porque a sua cabeça é o que você tem, o seu corpo é o que você tem. E você estando bem com você, é realmente uma forma de você conseguir sempre tentar aprender, né? Tentar aprender, né? Eu fiz terapia 3 anos, há bastante tempo, me ajudou muito, porque eu aprendi como eu sou, o que eu aguento, o que eu não aguento e tal, e aprender com os erros, com os acertos e tal, e com calma. Perfeito. Uma aula, Renato, tivemos aqui com você, quero agradecer sua presença aqui.
Estamos gravando também em estúdio, então se você quiser ver o vídeo, estamos lá no YouTube, canal Saúde Digital Ecossistema. Renato, sensacional, muito obrigado, parabéns, realmente inspirador a sua história, muito aprendizado e eu gosto, assim, você vê que foi um momento de serendipidade, né? Fui lá no restaurante, mas é isso que eu acredito que a gente precisa escutar pessoas como você, assim, a medicina precisa de empreendedores. Também concordo que não é para todo mundo, concordo que talvez tenha um parafuso a menos mesmo. Minha esposa fala isso para mim todo dia, mas a gente precisa desse... que fazem o negócio crescer e acontecer. Aliás, eu sou professor da Faculdade São Leopoldo Mandic, de medicina, e eu dou aula para o 6º e 7º período, e eu trabalho esses temas de medicina digital, empreendedorismo e inovação. E eu costumo dizer que 15% da turma, em geral, eles estão comigo. Certo. O restante, eles... Querem passar de ano. Ok, vão passar de ano. Mas eu dou aula para esses 15, porque apresentar esse mundo pode fazer diferença na vida desses 15%. E é isso que... E eu não tive essa aula. E hoje em dia, acho que é a aula que eu gostaria de ter tido. Né? Eu sempre falo, eu queria ser estagiário da Coca-Cola, né? Quando eu era estudante. E eu queria aproveitar o espaço para o pessoal escutar o nosso podcast do Age Institute. É feito para médicos, para pacientes, para clientes, né? Todo mundo queria saber um pouquinho dessa história do envelhecimento. É bem interessante. E eu não sei tudo, são especialistas, cada um fala o seu. E como é que acha? Age Institute lá no Spotify? No Spotify tem todas as plataformas, YouTube e tal, o Apple Aging Institute. Ótimo. Obrigado, sucesso. Prazer, e até a próxima. Valeu. Obrigado.